Amém, irmãos? Boa noite, amada igreja, graça e paz. Temos a oportunidade, de trazer uma palavra aqui para as nossas vidas esta noite. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Números. É o quarto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, vem o Números. No capítulo 20, Números, capítulo 20, nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 13. Vamos passar a ler? Números, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos passar a ler? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de sementes, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Glória a Deus. O pastor Jamerson já orou por nós. Meus irmãos, essa palavra que o Senhor pôs no nosso coração para trazer, para compartilhar com os nossos amados irmãos e amigos, essa palavra, esse livro de Números, meus irmãos, ele faz parte do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus, os hebreus chamam de Torá, é a Torá, esses 5 livros são muito especiais para os judeus, para os hebreus. E mostra, meus irmãos, a criação do homem, a criação da natureza, vai mostrando a continuidade, da humanidade, vai relatando alguns fatos, até chegar a Abraão, quando Deus resolve
escolher uma nação da semente de Abraão. Deus resolve escolher uma nação que seria gerada pelo próprio Deus, uma nação que seria de particular, era uma geração particular, própria do próprio Deus. Ele disse: de Abraão, da semente de Abraão, eu vou fazer uma grande nação, incontáveis como a areia da praia, incontáveis como as estrelas do céu. E assim vai se discorrendo. Sara tem um filho, né, na sua velhice, sendo estéril, Isaac. Isaac gera Jacó, e de Jacó gera os seus filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel, e que, por providência de Deus, eles chegam ao Egito. Jacó, cerca de 70 almas, chegam ao Egito, aonde José, seu filho, tinha se tornado governador do Egito. E meus irmãos, e naquele período se passaram no Egito 400 anos aproximadamente. Um povo cresceu, chegaram 70 almas e José, que já estava lá como governador. Mas o povo cresceu e se multiplicou, e chegou um determinado momento em que o Senhor escolhe um homem chamado Moisés, um bebê que nasce, meus irmãos, debaixo de um juramento de morte, debaixo de uma lei, de um decreto de morte. Moisés, na época que Moisés é gerado por sua mãe, Joquebede, e o seu pai Arão. Alguém aqui já tinha ouvido falar no pai de Moisés? Hein? Arão, pai de Moisés. Um homem de Deus, homem que pela fé, ele e Joquebede, os pais de Moisés, o escritor aos Hebreus vai relatar eles lá no capítulo 11 como heróis da fé. E a gente nunca ouviu falar em Arão, mas ele é relatado como um herói da fé, porque ele já tinha uma filha chamada Miriam. Eles, Arão e Joquebede, já tinham um filho chamado Arão. Eles já tinham um casal de filhos, e havia um decreto de Faraó para que todo filho homem dos hebreus, ao nascer, tinha que ser morto, ser lançado ao rio para morrer, ou as parteiras tinha que matar já ali no nascedouro. E Arão e Joquebede, pela fé, eles escondem Moisés, esconde aquele bebê, aquele varãozinho. E quando eles não tinham mais como esconder, meus irmãos, eles fazem ali um cesto, betumam um cesto e colocam no rio, para descer no rio, e manda a sua irmã, a irmã de Moisés e de Arão, possivelmente era a irmã mais velha, e ela recebe essa incumbência de olhar para onde o rio estava conduzindo o bebê Moisés, que foi lançado às águas. E a filha de Faraó, vendo, manda recolher aquele cestinho, e ela vê aquele bebê, e por uma providência de Deus, ela resolve adotar aquele bebê. E ela adota aquele bebê, e aquele bebê, Moisés, se torna príncipe do Egito. E ele passa 40 anos, meus irmãos, no Egito. E o Senhor, ele diz, depois dos 40 anos, a Bíblia vai falar em Êxodo, que Moisés era um dos homens mais calmos, mais serenos que havia naquela época. Mas, quando Moisés, aos 40 anos de idade, ele está no Egito, foi criado no Egito, ele era hebreu, mas criado como príncipe ali no Egito, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele se enfurece. E ele se enfurece a tal modo de defender o seu irmão de sangue hebreu, que ele bate tanto no egípcio, que o egípcio morre. Vejam só, lá em Êxodo, vai narrar que Moisés era um dos homens mais calmos daquela época. Mas, antes, meus irmãos, de Deus trabalhar na vida dele, ele matou o egípcio. Ele não controla a sua ira.
E meus irmãos, e nós vamos ver muito isso no livro de Números. Um povo, meus irmãos, que precisa controlar seus ímpetos. Um povo que precisa controlar os seus instintos selvagens, atitudes primitivas, que é fruto da queda do homem, né? A queda, o pecado manchou a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos relacionar com pessoas. O pecado manchou isso. E Deus vai trabalhar na vida de Moisés para que ele se torne um homem manso, porque Deus precisava de um pastor, de um libertador, e que tivesse muita paciência e mansidão para conduzir um povo que tinha passado muitas gerações como escravo no Egito. Era um povo, meus irmãos, que se acostumou à escravidão. Na primeira luta que surgiu diante do Mar Vermelho, eles queriam retornar. Na primeira luta, meus irmãos, eles queriam voltar atrás, queriam desistir. Então veja como era importante ter um líder, um libertador, um pastor que fosse sereno, que fosse calmo, que fosse cheio de fé, para que pudesse conduzir aquela situação como conduziu. O Senhor falou com ele, e ele toca nas águas com o seu cajado, e o Mar Vermelho se abre, Israel passa a pé enxuto, e os egípcios que vinham atrás morrem afogados. E o Senhor assim dá um grande livramento. E meus irmãos, mas o livro de Números, isso aqui que eu estou falando é narrado em Êxodo, mas o livro de Números que nós lemos aqui no capítulo 20, Números é um livro, meus irmãos, que fala muito da humanidade, do ser humano, as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, a maneira como tentamos resolver sem esperar em Deus, como tentamos resolver nossos problemas sem confiar no Senhor, sem esperar no Senhor, sem orar ao Senhor. E os irmãos vão ver que esse livro é um livro muito humano, mas também muito triste. É de uma tristeza, porque vai narrar os primeiros anos da peregrinação de Israel no deserto. Uma viagem, meus irmãos, que havia um caminho que para ele chegar na terra prometida, Deus podia levá-los por um caminho de 6 meses a 1 ano. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e propósito e soberania, Ele leva o povo, meus irmãos, por um caminho no deserto. Por isso que o tema da nossa mensagem é levados para o deserto. Porque se os hebreus pudessem escolher, eles escolheriam um caminho mais curto, era ou não? Eles escolheriam um caminho de campos, onde tivesse água, rios, tivesse frutas. Mas o Senhor, meus irmãos, que é soberano, por isso que Paulo diz assim, não mais vivo eu, não mais vivo eu, mas Cristo. Então, um Deus que é soberano, um Deus que está, meus irmãos, no controle da vida do seu povo, um Deus que está no comando da nossa vida, Ele vai nos levar por onde Ele quer. E se fosse pelos hebreus, eles não iriam pelo deserto. Mas pastor, que povo complicado. Não, esse povo é esse povo aqui. É a mesma coisa. Nós somos iguais, meus irmãos. Nós temos a mesma natureza caída. Somos descendentes de Adão. Temos a mesma natureza, as mesmas falhas, os mesmos defeitos. Por isso que nós precisamos urgentemente de um Salvador. Urgentemente de um Senhor, de um libertador, de um Deus que nos conduza segundo a vontade dEle, pelos caminhos dEle, pelos propósitos dEle. E meus irmãos, e o Senhor conduz esse povo pelo deserto. O Senhor os leva, eles foram levados para o deserto. E no deserto, meus irmãos, Deus vai trabalhar na vida desse povo de maneira coletiva. Mas também Deus vai trabalhar de maneira individual.
Nós vamos ver, meus irmãos, que lá em Deuteronômio, no capítulo 8, se os irmãos puderem projetar, Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1 ao 5, os irmãos vão ver o propósito de Deus de levar o povo pelo deserto. Porque Deus levou Israel pelo deserto até chegar à terra prometida e tinha que passar pelo deserto. Olha só, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Prestem atenção, para te humilhar, para te tentar ou provar, para saber que o que estava no coração. Olha só, Deus leva o povo para o deserto para humilhar, provar e para saber o que estava no coração. Porque aparentemente o povo saiu, o povo queria libertação, o povo queria ser livre, o povo queria construir suas vidas, cidades, suas famílias, ter liberdade, sair do jugo de Faraó. Mas o Senhor disse: ó, vou te humilhar, vou te provar, e para saber o que está no seu coração, porque exteriormente havia alegria, havia empolgação da libertação, mas Deus ia trabalhar o coração, o interior desse povo, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão. Lembrem dessa passagem que o Senhor Jesus vai citar lá na tentação no deserto. Que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, preste atenção, como um homem castiga o seu filho. Se você é filho, se você foi gerado, não pela vontade do homem nem da carne, mas foi gerado pela vontade de Deus, soberana de Deus, seremos tratados pelo nosso Pai Celestial. Assim te castiga o Senhor, teu Deus. Então, Deus mostra, meus irmãos, o intento do Senhor em conduzir Israel pelo deserto. Os 40 anos seriam Deus trabalhando de maneira coletiva na vida daquele povo, um povo que havia muitos costumes egípcios. Foram muitas gerações que morreram e nasceram dentro do Egito, dentro de uma cultura egípcia. Eles viviam em Gósen, em uma terra separada, Israel, mas eles viviam dentro, no meio dos egípcios, vivendo uma cultura egípcia. Uma religião politeísta, adoravam vários deuses, os egípcios, e Israel adorava apenas um Deus. E, meus irmãos, e Deus precisava purificar, meus irmãos, esse povo, porque esse povo, Deus ia lhes dar mandamentos, Deus ia lhes dar a palavra, Deus ia lhes dar o Salvador do mundo. Jesus ia vir como veio através desse povo. Então Deus ia trabalhar de maneira coletiva, mas de maneira individual. E nós vemos, meus irmãos, que o Senhor disse assim, ó, te trouxe para o deserto para ver o que estava no teu coração. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é onisciente. O pastor da sua igreja, ele não é onisciente. É um atributo incomunicável de Deus. A onisciência, só Deus tem esse atributo. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, meus irmãos, às vezes estamos sorrindo na igreja, mas o nosso coração está triste. E só Deus sabe. E só Deus sabe o porquê. Porque Ele é onisciente. E Deus vai trabalhar o nosso coração. E nós vemos, meus irmãos, no capítulo 12, eu gostaria
que fosse projetado, se pudesse, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, de Números, capítulo 12, versículo 1 e 2, aonde, meus irmãos, vai acontecer algo com a irmã de Moisés, uma irmã muito querida, uma mulher, uma profetisa, ela profetizava, ela cuidou de Moisés na sua infância, ela olhou o cestinho descendo no rio, ela ficou observando se ia dar certo, se ia acontecer alguma coisa, ela cuidou de Moisés, ela era a irmã mais velha de Moisés, e o Senhor usava Miriam como em profecia, ela era uma profetisa, respeitada pela congregação de Israel, e meus irmãos, mas vejam como Deus, ele trabalha de maneira coletiva, como o povo quando fez o bezerro de ouro, Moisés subiu o monte, e o povo se rebelou contra o Senhor, fizeram um bezerro de ouro, ainda ligados à idolatria do Egito. O Senhor tratou com o povo de maneira coletiva, mas Miriam, o Senhor vai tratar de maneira individual. E por que Deus trata individualmente de você? Às vezes nós questionamos, rapaz, fulano, ele faz as coisas meio enroladas, a vida dele é meio enrolada, e eu não posso, desse tantinho Deus vem e trata comigo. É assim ou não? Você já se sentiu assim? O ímpio, algumas pessoas vivendo de maneira dissoluta, e nada acontece com eles. E quando a gente, meus irmãos, qualquer coisa que nós desobedecemos a palavra de Deus, em alguns detalhes, o Senhor vem e trata conosco. Por que Ele trata conosco? Porque você é filho de Deus. E o filho, ele trata, o filho, ele ama, o filho, ele corrige, porque ele nos ama. E meus irmãos, uma prova de que você é um escolhido de Deus. Ah, pastor, eu sou escolhido de Deus, será se eu fui escolhido por Deus? Meu irmão, se Deus trata, quando você desobedece, quando você está ali fazendo alguma coisa que ninguém sabe, e só você sabe, mas está fora da vontade de Deus, está agredindo a palavra de Deus, e o Senhor vem e trata com você, fere seu coração, você chora, você se arrepende, você volta atrás, você deixa aquilo para lá, é uma prova que você é um escolhido, é uma prova que você verdadeiramente é um filho de Deus, porque os filhos de Deus, Ele vai tratar no deserto, Ele não vai tratar na terra prometida, Deus não vai nos tratar conosco no céu, nosso corpo será transformado, glorificado, Deus vai tratar conosco aqui na terra, meu irmão, no deserto, por isso Deus nos leva ao deserto. E Miriam, olha só, no capítulo 12, versículo 1 e 2, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, olhem só, Moisés casou com uma mulher cuxita, aí isso foi motivo, presta atenção, isso não foi o motivo, que ele casou com a mulher cuxita, o motivo já estava no coração de Miriam, era ou não? Concordam comigo ou não? Ela usa apenas o motivo para justificar a Arão, Moisés casou com a mulher cuxita, mas falou o Senhor somente por Moisés, Deus só fala por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor, preste atenção, lá no deserto, uma multidão de hebreus, uma multidão de pessoas, lá no deserto, Deus ouviu a conversa de Miriam contra Moisés. Guarde, meus irmãos, essa palavra no seu coração, nada foge dos ouvidos de Deus, nada foge dos olhos de Deus, e é para o nosso bem.
porque Ele quer tratar conosco, Ele quer nos santificar, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer, meus irmãos, realizar a obra dEle através da sua vida e da minha vida. Por isso Ele vai tratar aquilo que ninguém sabia, só Miriam e Arão, aos ouvidos. Ela casou com a mulher cuxita, mas Deus não fala só com ele não, Deus fala com a gente também. Então, ela usa o pretexto, ela usa o erro de Moisés de casar com uma mulher que não era hebreia, para poder exteriorizar um pecado que estava em seu coração. A soberba, a inveja, o orgulho. Será se Deus só fala com Moisés? Deus fala com a gente também, Arão. Era um motim em família, 3 irmãos, era Miriam, a irmã mais velha, Arão e Moisés, o mais novo. Mas Deus escolheu o mais novo para ser o grande profeta de Israel, o libertador, o guia, o pastor de Israel. Meus irmãos, e nós vemos, eu me lembro de uma experiência, na minha juventude. Eu terminei o ensino médio, e eu tinha me convertido aos 15 anos, e aos 17 anos era obreiro. Terminei o ensino médio, e o obreiro na igreja colocava o terno, colocava paletó, meu amigo, botava um paletó, uma gravata, o camarada se sentia importante. Aí ele limpava a igreja, ele abria a igreja, ele fechava a igreja, ele batia o tapete, o obreiro usava o paletó. E terminei o 2º grau, e eu perdi um benefício de estudante, que era a carteirinha de estudante. Quem aqui lembra da carteirinha de estudante? Eu perdi esse benefício, porque eu não fui para a universidade, fui trabalhar. Aí a passagem de ônibus ficou mais cara, não era mais a metade. E eu estava ali querendo casar, juntando dinheiro para casar, e um amigo meu chegou para mim e disse assim: Geraldo, eu consegui uma carteira de estudante. Um exemplo, R$20, aí uma pessoa lá numa escola consegue, você manda uma foto, e ela lhe dá uma carteira de estudante, sem ser estudante. Estava certo isso? Está fora da palavra de Deus ou não? Mas é uma coisa grande. Eu seria preso por isso? Seria preso? Não, era uma coisa pequena, mas estava desobedecendo a Deus. E comecei a comprar passe estudantil, meia passagem, e passei isso mais ou menos uns 2, 3 meses. Tive um sonho, 2, 3 meses, dando tudo certo, economizando, comprando uma geladeira e um fogão Brastemp num consórcio, que era no consórcio. Geladeira e fogão eu comprei no consórcio. Isso em 97, 96. Passou 2, 3 meses, tive um sonho. Acordei assustado com o sonho. No sonho eu tinha um terno branco, e eu não tinha terno branco, mas no sonho eu tinha um terno branco, e esse paletó era muito alvo, muito branquinho. Mas aí eu olhava no espelho para ir para a igreja, e eu vi uma manchinha em cima do meu peito, uma manchinha pequenininha, e aquilo me incomodava. E eu tirava o paletó e entregava à minha mãe, que eu ainda morava com mãe. Entregava o paletó à mãe: lava aí o paletó, e mãe lá na lavanderia, isso era o sonho. Ela lavava, esfregava, era sabão em pedra, era aquela bucha, não tinha aquela bucha que nasce nas paredes, né? Vegetal, aquela bucha vegetal. E ela esfregava a buchinha vegetal com sabão em pedra, e a manchinha não saía. Acordei apavorado. Quando eu acordei pela manhã para ir trabalhar, primeira coisa que Deus falou ao meu coração: se livre dessa carteira. Fui lá no fogão, liguei o fogão, o fogo, queimei a carteirinha de estudante. Na mesma hora, Deus falou ao meu coração. Então, meus irmãos, Deus vai tratar de coisas pequenas. Se Deus quer te usar, Deus tem propósito. Meus irmãos, como é que eu vou falar? Essa pessoa que me indicou a carteirinha de estudante, eu evangelizei ele depois.
Eu evangelizei ele, o Senhor me usou para evangelizar, e ele e a família estão na igreja. Aonde eu me tornei pastor, eles eram minhas ovelhas. Vejam, meus irmãos, então são coisas pequenas, mas que não passam dos olhos de Deus. Preste atenção. Os olhos de Deus estão atentos ao nosso coração, aos desejos do nosso coração, às intenções do nosso coração. E meus irmãos, e quando nós desobedecemos a palavra, Deus vai tratar conosco. E se Deus tratou com você, é porque você é filho de Deus. Se Deus tratou com você, é porque você é um escolhido de Deus. Mas se Deus não tratou com você, se você ouviu, deixou para lá, se você não mudou de vida, se você não se arrependeu, aí está difícil. Então nós vemos, meus irmãos, Deus tratando individualmente com Miriam, a irmã de Moisés. E depois o Senhor trata também de maneira coletiva com o povo, mas trata individualmente. E o povo, meus irmãos, em Números, vai mostrar os primeiros anos, onde Moisés faz o recenseamento do povo. Mais na frente, Moisés vai fazer também a contagem novamente do povo. E por isso alguns comentaristas bíblicos, a maioria afirma que é por isso que o nome desse livro é Números, por causa desses dois recenseamentos que Moisés fez. E vai mostrar o início, o primeiro ano de Israel no deserto, e depois vai mostrar mais o final, o último ano do povo de Deus no deserto, próximo de entrar na terra. E o povo, meus irmãos, a Bíblia diz que chegando, verso 1, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam, preste atenção, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Miriam, que disse assim, Miriam que cuidou de Moisés quando ele era criança. Miriam, que quando Deus abriu o mar vermelho, ela pegou o tamborim com as mulheres e ela dançava e louvava a Deus. Miriam que profetizava, mas ela sim ensoberbeceu o seu coração contra a autoridade do seu irmão mais novo, Moisés. E o Senhor tratou com ela. É natural, meu irmão. Nós não somos perfeitos. Miriam não é perfeita, Arão não é perfeito, Moisés não é perfeito. O único perfeito é o Senhor Jesus Cristo. É o único homem perfeito. E o Senhor trata com ela. E meus irmãos, e chegou um determinado momento, o último ano ali, prestes a entrar na terra, a Bíblia diz de maneira tão rápida, né? E Miriam morreu e ali foi sepultada. Veja, meus irmãos, como a fragilidade do ser humano. Ali na calçada, o pastor Rony falou justamente isso. O ser humano, ele é muito frágil. A gente passa a vida buscando coisa, querendo ser uma coisa, querendo fazer outra, arrancando os cabelos, às vezes discutindo com pessoas por bobagem, mas no fim, nós vemos que a linguagem dele, nós somos um saco de ossos. Foi o que o pastor Rony me disse ali na calçada agora, antes de entrar no culto. Um saco de ossos. Miriam, o Senhor não fala comigo também? O Senhor não fala conosco? Meu irmão, Deus tem um lugar no corpo de Cristo para mim e para você. Deus tem um lugar para você na sua família. Qual o seu papel na sua família? Não queira o papel do seu marido. Não queira o papel do seu irmão. Você tem um papel na sua casa, na sua família. Você tem um papel na congregação que você congrega, que você participa. Nós temos a nossa função, nós temos o nosso papel. É os membros do corpo de Cristo. E meus irmãos, e não adianta ficar esperneando, não adianta ficar brigando, não adianta ficar discutindo, não adianta ficar perdendo tempo com coisas menores, porque, meus irmãos, um dia Miriam morreu e ali foi sepultada. A Bíblia não fala, meus irmãos, em uma cerimônia. A Bíblia não fala que ninguém parou para sepultar, para chorar. A Bíblia nem narra isso. Já vai narrando, meus irmãos,
No versículo 2: e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber? Meus irmãos, era o último ano, tinham se passado 39 anos de deserto. Deus tinha tirado água da rocha. Deus já tinha tirado água da rocha uma vez, quando mandou Moisés ferir a rocha. Deus mandou, meus irmãos, o maná. Todas as manhãs eles acordavam, estava lá, colhia o maná diário para a sobrevivência. Deus mandou até carne para aquele povo no deserto. Meus irmãos, havia uma coluna de fogo à noite, havia uma nuvem durante o dia. Meus irmãos, Deus esteve presente com o seu povo 39 anos. Mas no último ano, o povo continua da mesma maneira. Os filhos repetindo os pecados dos pais. E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para que a gente não fique repetindo os mesmos pecados. Repetir pecados, os mesmos pecados, isso não é normal, isso não é natural. E Moisés estava agora diante de uma geração que estava prestes a entrar na terra prometida, mas que estava repetindo os mesmos pecados. Quais pecados? Incredulidade. Quais pecados? Murmuração, medo. Ainda eles haviam uma cultura escrava, uma mentalidade de escravos. Eles passaram 400 anos escravos no Egito. Tanto que quando Moisés manda os espias espiar a terra, 12 espias, 10 dos espias voltaram dizendo o quê? A terra é boa, mas o povo lá é gigante, nós somos como gafanhotos diante deles. Olha a mentalidade de escravo, mentalidade de um povo, meus irmãos, que não foi gerados por Deus, de um povo que não é cheio do Espírito Santo, de um povo que não tem a intrepidez da fé. Jesus diz aos seus discípulos: por que sois ainda tão tímidos? Israel, esse povo aqui em Números, no deserto, era um povo tímido, era um povo medroso, um povo sem fé, um povo incrédulo, um povo, meus irmãos, murmurador, e que se repetia, esses pecados se repetiam. Meus irmãos, não deixe pecados repetentes em sua vida. Nós temos que nos posicionar, nós temos que lutar com o Senhor. Senhor, não permita, Senhor, que eu venha cair novamente na mesma coisa. É o mesmo problema, é o mesmo pecado, é a mesma fragilidade, nunca melhora, nunca aperfeiçoa. Salomão, ele escreve em Provérbios, e ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, ela vai brilhando, ela não mantém o mesmo brilho, não, ela vai brilhando, vai aumentando a intensidade do brilho, até ser dia perfeito. O justo ele tem que ir brilhando, o justo ele tem que ir sendo aperfeiçoado por Deus no deserto, até ser dia perfeito. Enquanto estamos aqui somos falhos, mas um dia seremos aperfeiçoados na glória de Deus. Então não aceite a repetição de pecados, não aceite, lute com Deus. Esse foi um problema de Saul. Saul desobedecia e ele repetia a desobediência. Davi pecou, pecado grande. Meus irmãos, eu vi uma reportagem sobre grandes problemas emocionais, traumas emocionais da humanidade. Não era algo religioso, não. E nessa reportagem chegaram a uma conclusão
que o pecado de Davi, preste atenção, homem segundo o coração de Deus, o pecado de Davi estava entre os 10 piores traumas para um ser humano. O pecado de Davi, o que ele fez, como ele planejou, como ele orquestrou o adultério, como ele tomou a esposa do seu general, como ele orquestrou a morte de Urias. Entrou, meus irmãos, como um problema emocional da psique humana entre os 10 piores da humanidade. Isso é o homem. Mas pastor, Davi, sim, e eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso, nós somos falhos, a nossa natureza ela é caída, ela é corrompida, e por isso que nós temos que lutar todos os dias, temos que pregar para nós, você tem que pregar para você. Meus irmãos, quando nós preparamos um sermão para pregar aqui na igreja, nós pregamos para nós. Isso aqui é a nossa vida, o que nós pregamos aqui é o que nós vivemos. E se você pregou e não viveu, você vai viver. Se você pregou que Deus trata individualmente com seus filhos, e você ainda não viveu, não passou por essa experiência, você vai passar. Se você diz que Deus corrige o filho que ama, e você ainda não foi corrigido, e você pregou, você será corrigido. Porque nós vivemos o que pregamos. E nós vamos ver, meus irmãos, que essa geração ingrata, falta de gratidão ao Senhor, começa a reclamar, começa a murmurar. E nós vemos, meus irmãos, que Abacuque, o profeta Abacuque, ainda mostrando a condição humana, esse povo, meus irmãos, que repetia seus erros, esse povo que não conseguia se acertar, que não conseguia mudar seu coração, sempre diante de uma prova, eles eram reprovados. Isso mostra, meus irmãos, que o ser humano, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, sem o Senhor Jesus, sem Deus, nós não conseguimos lutar contra o nosso velho homem. Nós não conseguimos mudar. Não tem instituição no mundo que mude um ser humano. Só quem pode dar novo nascimento ao homem é Deus. O homem só pode nascer de novo se for da água e do Espírito pela palavra de Deus, por uma intervenção divina. Eles tentavam de todo jeito, mas erravam, falhavam, murmuravam. E um pastor, meus irmãos, que eu gosto muito dele, eu acompanho ele, é um pastor Josemar Bessa. Ele diz assim, se Deus nos desse 1000 oportunidades, fracassaríamos em todas. Por isso Ele nos deu Cristo. Precisamos de Cristo. Porque eu sozinho, meus irmãos, eu vou fracassar. Pedro, eu vou contigo, Senhor, até a morte, até a prisão. Pedro fracassou. Ele teve 3 oportunidades. Uma serva disse, tu és um deles. Não sou eu. Você andava com ele. Não andava. Você é um deles. E Pedro, pela 3ª vez, Pedro disse assim, eu nem conheço esse homem. Teve 3 oportunidades numa noite e fracassou nas 3 em uma noite. Se Deus nos der 1000 oportunidades, nós vamos fracassar em todas elas, se eu estiver confiado na minha força, se eu estiver confiado na minha convicção pessoal, se eu estiver confiado na minha religiosidade, se eu estiver confiado porque eu sou crente desde os 15 anos de idade, porque meus pais são crentes, meus pais são pastores, não porque eu sou pastor, não porque eu tenho 40 anos de ministério. Meus irmãos, em Marabá, o pastor Rony até fez referência recentemente, uma lástima, uma tristeza, um ministério grande em Marabá, quantos membros, quantas igrejas, e o pastor presidente, meus irmãos, caiu em uma situação lastimável.
Porque nós sozinhos, nós não podemos confiar em tempo de ministério, não podemos confiar em tempo de igreja, não podemos confiar em conhecimento bíblico. Só conhecimento bíblico. Você tem que orar, você tem que se arrepender, você tem que fazer como Moisés e Arão fez, se lançou o rosto no pó, colocou o rosto na terra. Senhor, esse povo incrédulo, esse povo quer nos apedrejar, como queria nos apedrejar a primeira vez. Temos que ir ao Senhor, lutar com o Senhor, todos os dias. Por isso, meus irmãos, eu não entendo pessoas que chegam a um determinado momento da caminhada, têm um certo conhecimento bíblico, teve algumas experiências e não congrega mais, deixa de congregar, se afasta da igreja. Cadê fulano? Não, acabou, fica na internet, questionando, criticando. Meu irmão, como deixar de congregar? Como deixar de estar aqui com os irmãos? Nós aprendemos uns com os outros, nós encorajamos uns aos outros, todos os dias. A paz do Senhor, meu irmão, como é que estão as coisas? Não está muito bem não, mas Deus proverá, vamos orar, o Senhor é contigo. Meu irmão, não se afaste, não confie que você sozinho, você vai vencer o velho homem, que você sozinho, você vai se aperfeiçoar. Só vencemos o velho homem, meus irmãos, pelo poder de Deus, o poder da palavra de Deus, a submissão à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Então, meus irmãos, Abacuque, ele vai nos falar, meus irmãos, que no capítulo 2 de Abacuque, no versículo 4, se puder projetar: eis que a sua alma se incha, falando do ímpio, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, meus irmãos, eles não estavam vendo, não há romãs, não há água, não há sementeira, não tem nada aqui. Meus irmãos, o justo pela sua fé viverá. E Abacuque estava profetizando, meus irmãos, aonde Judá ia ser invadida pelos caldeus, Jerusalém ia ser sitiada, o templo ia ser destruído, as plantações iam ser destruídas. E olha o que ele vai, Abacuque ainda no capítulo 3, em vez de murmurar, de ficar com medo, o que é que vai acontecer? Deus nos abandonou. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está na água, a nossa alegria não está no pão, a nossa alegria não está no dinheiro, a nossa alegria não está na saúde física. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Jerusalém será sitiada, os caldeus vão invadir, vão tomar, vão saquear, mas a minha alegria não está nisso. A minha alegria está no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Não é a minha força, não é o exército de Israel, é o Senhor que vai me salvar, é o Senhor quem vai me sustentar. Então, meus irmãos, nós vemos que ele profetiza a alegria dele é o Senhor quem sustenta. Aí Moisés e Arão vai aos pés do Senhor, e o Senhor orienta Moisés e Arão. No versículo 7, o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O Senhor, lá em Êxodo, faltou água, o povo murmurou, e o Senhor mandou Moisés ferir a rocha, lá em Êxodo. Antes, era um acontecimento antes desse, anos antes. Aí agora, mais uma vez, o Senhor agora dá uma orientação a Moisés sobre a rocha. Mas prestem atenção que é a primeira vez o Senhor mandou Moisés ferir a rocha. Ele feriu a rocha. Lá em Hebreus,
Lá em Êxodo capítulo 17, no versículo 6 e 7. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá, e Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Eles tentaram o Senhor os levou para o deserto. Se o Senhor os levou para o deserto, se o Senhor abriu o mar vermelho, se o Senhor tirou eles do Egito, com mão forte, meu irmão, o Senhor estava com eles, porque o nosso Deus, Ele é íntegro, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é cumpridor, meus irmãos, das suas promessas. Então, Israel esqueceu disso. Veja o que o doutor Sproul, teólogo, eu tenho até uma teologia sistemática dele, ele diz assim, olha, nem sempre sinto sua presença. O povo não estava sentindo a presença de Deus, será que Ele está conosco ou não? Mas as promessas de Deus não dependem de meus sentimentos, do que eu estou sentindo agora. Elas descansam em sua integridade. Meu irmão, Deus é íntegro, Deus é justo, Deus é fiel. Se Ele prometeu, meu irmão, Ele vai estar com você, Ele vai cuidar de você do início ao fim da sua vida. Mas aí eles, mais um pecado, a incredulidade, o Senhor está conosco, tentaram o Senhor, e Moisés feriu a rocha e saiu água. Mas agora, meus irmãos, o Senhor manda Moisés falar a rocha. Preste atenção, mudou. Era a mesma rocha, era uma rocha, mas agora não era para ferir a rocha, como da primeira vez. Agora era para falar a rocha. E a Bíblia diz que então Moisés, no versículo 9, tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe, ouvi agora, preste atenção, Moisés ia fazendo o que o Senhor mandou até um certo ponto. Ouvi agora, rebeldes. Moisés agora coloca um sentimento, ele coloca para fora o que estava no seu coração. Meu irmão, Moisés estava cansado, Moisés intercedeu por aquele povo, Moisés teve paciência com aquele povo, mas os seus pecados se repetiam. A incredulidade, a murmuração, queriam apedrejá-lo. E meus irmãos, e eles contendiam com Moisés, mas na verdade essa contenda era com Deus. Toda murmuração, preste atenção, toda murmuração é contra Deus. Se você é filho de Deus, toda murmuração, todo descontentamento é contra Deus. Mas pastor, eu vou murmurar, vou reclamar, ficar descontente com Deus? Meu irmão, Adão, na primeira oportunidade, ele disse, Senhor, a culpa é da mulher que tu me deste. A culpa é de Deus, porque deu uma mulher a ele. Os discípulos no barco, quando Jesus estava atravessando lá o lago, Jesus estava dormindo, cansado lá, na polpa do barco, e se levantou um vento forte, uma tempestade. O que foi que os discípulos fizeram? Senhor, eles foram reclamar, eles foram, não se te dá que perecemos. O Senhor não está vendo que nós vamos perecer, vamos morrer. Toda murmuração é contra Deus. Todo descontentamento, se você está descontente, não é com sua família, não é com o seu emprego, é com Deus, porque foi Deus que deu a sua família, porque foi Deus que deu o seu emprego. Todo descontentamento é contra Deus, meus irmãos. Por isso que Paulo ele vai escrever aos Filipenses e ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter dinheiro, posso ter fartura, posso ter necessidade, posso estar doente, posso estar com saúde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o contentamento em Deus. Meus irmãos, e Moisés desobedece, e o Senhor
sai água da rocha, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é íntegro para cumprir as suas promessas. Prometeu de levar o povo, de sustentar o povo, de colocar o povo na terra prometida, e ele ia cumprir, independente dos erros de Moisés. Independente, meus irmãos, de mim e de você, a vontade de Deus vai prevalecer. Ninguém pode impedir que a vontade de Deus prevaleça, porque Ele é íntegro, Ele é soberano, Ele é fiel. E meus irmãos, e saiu água, e o povo se maravilhou, e o povo se alegrou, da murmuração à alegria, da murmuração ao regozijo, porque o homem é inconstante, o ser humano é inconstante, nós somos inconstantes. Mas aí o povo se alegrava, o povo desfrutava de milagre. Milagre é bom, milagre é uma bênção, queremos milagre, eu quero milagre. Hoje foi pedido oração por irmãos queridos, uma delas é minha irmã, que está doente. Eu quero um milagre na vida dela, lógico que eu quero, eu oro e vou orar por isso, vou chorar por isso. Mas obedecer à palavra de Deus é mais importante do que o milagre. Moisés desobedeceu, Deus foi tratar com ele individualmente. Moisés chamou Moisés e Arão, o povo teve milagre, o povo bebeu da água, o Senhor chamou Moisés e Arão e disse assim, ó, vocês dois aí, vem cá, porque vocês são meus filhos, porque vocês são eleitos, porque eu trato, eu provo, eu castigo aquele que amo, vocês não entrarão na terra. Miriam morreu, não entrou na terra. Arão morreu, depois não entrou na terra. E Moisés também iria morrer, e não, apenas avistou a terra, mas não entrou na terra. Porque toda desobediência tem consequência. É isso que eu quero deixar aqui bem claro, meus irmãos, fiquem bem claro. Pode até não nos tirar a salvação, não tirou a salvação de Miriam, não tirou a salvação de Arão, não tirou a salvação de Moisés, mas muitas vezes nós deixamos de participar de algumas bênçãos por causa da nossa desobediência à palavra de Deus, e eles desobedeceram, e a palavra diz, e o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que eles tenham dado, essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meus irmãos, ele disse, ó, nós não podemos tirar água da rocha para vocês, ele arroga para si, meus irmãos, poder, como se ele tivesse o poder de tirar água da rocha. Nós não podemos arrogar para nós, meus irmãos, esse poder. O poder pertence a Deus. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, meus irmãos, para encerrar, o milagre, ele é temporal, mas a palavra de Deus, ela é eterna. O milagre é bom, é uma bênção, mas passa. Deus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu. Deus curou o leproso, mas depois o leproso morreu. Deus curou o cego, enxergou por um período, mas depois ele morreu. O milagre é uma bênção. Às vezes o milagre é até para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste, para que pessoas venham crer através daquela manifestação de milagre na sua vida ou através da sua vida. Mas o milagre ele vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá. A palavra de Deus é eterna. Moisés tropeçou naquilo que ele era mais forte. Era o homem mais manso. Rebeldes. Meus irmãos, nós temos que vigiar. Naquilo que você se acha mais forte, é onde nós devemos mais vigiar. Pastor, eu sou humilde. Então vigie na humildade, meu irmão. Aonde nós somos mais fortes, é onde nós devemos vigiar. Moisés tropeçou naquilo que ele era mais forte. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida.
toda desobediência à palavra de Deus tem consequências. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e nos leve a obedecer, a amar as Escrituras e a obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas. Amém.